Boa tarde, meu nome é Silvia Puccioni, eu sou engenheira e arqueóloga da empresa Resgate e vou falar para vocês hoje sobre um tema que é a interpretação de estruturas edificadas em contexto arqueológico. Essa apresentação vai ser feita através de um estudo de caso, de um trabalho realizado pela empresa Artefato Arqueologia, onde a empresa onde eu trabalho, Resgate Consultoria em Patrimônio, atuou como consultora para as questões de interpretação de estruturas edificadas em contexto arqueológico, por ocasião das obras de implantação do VLT aqui no centro do Rio, na rua 7 de setembro. Então, nós vamos tratar desse assunto e eu espero que gostem da apresentação. Muito obrigada. Hoje, então, vamos tratar da questão de interpretação de estruturas edificadas em contexto arqueológico. Esse trabalho, o estudo de caso, que não vou apresentar para vocês, é a análise e interpretação da Rua 7 de Setembro, na Praça 15, centro do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi executado pela empresa de arqueologia Artefato, que foi responsável pela pesquisa arqueológica. E eu sou engenheira e arqueóloga da empresa Resgate, que foi uma consultora para exatamente essa questão das interpretações das estruturas postas à luz pela Artefato. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, falando um pouquinho desse trabalho. Bom, as escavações executadas na Rua 7 de Setembro, durante a construção da linha do VLT, trouxeram à luz remanescentes de edificações demolidas em épocas anteriores, para alargamento da Rua 7 de Setembro. Foram expostas partes de estruturas remanescentes das edificações demolidas em 1903, devido à reestruturação urbana ocorrida durante a reforma empreendida pelo prefeito Francisco Pereira Passos no início do século XX. Então, aqui vocês podem ver um panorama das demolições ocorridas no centro do Rio de Janeiro. Bem, então eu vou apresentar para vocês uma metodologia, dentre outras tantas metodologias que existem para esse assunto. Eu, no caso, como sendo engenheira inicialmente e com especialidade em materiais de construção, isso me auxiliou muito durante a minha trajetória profissional daqui a pouco 40 anos analisando estruturas históricas e intervindo e restaurando estruturas históricas, facilitou bastante na interpretação desse tipo de cultura material, porque é importantíssimo se analisar e se entender a mudança dessas informações, desses elementos e a sua combinação para poder se compreender o que ocorreu com aquela edificação. Então, o trabalho de campo se iniciou pela caracterização das alvenarias, seguido dos materiais que compunham essas edificações, como as pedras, as argamassas, com seus elementos intrusivos, suas dimensões. Então, esse trabalho foi complementado também pela identificação dos limites de cada edificação. No caso em estudo, foi possível verificar que os alicerces
nesses alicerces estava registrada grande parte de informações relativas à vida útil de cada edificação, tais como alterações de largura e de altura, mudanças no tamanho da fachada, incorporação de um edifício a outro, danos e consertos ocorridos nas paredes, abertura e fechamento de portas, reaproveitamento de outras partes da edificação. Então, assim, foi possível, através dessa observação, se compreender a mudança ocorrida em cada edificação, né? Através dessas alterações de materiais, e de dimensões e de sistemas construtivos. Então, de cada remanescente, foi possível se conhecer muito daquela vida útil daquela edificação, né? Cada edificação observada. Então, da análise in situ, a primeira ponto de estudo, o primeiro tema, são as características físicas dos materiais construtivos, né? Por observação in situ e depois complementação com análises laboratoriais. Então, as argamassas fornecem grande quantidade de informações a partir da sua técnica e da sua tecnologia de fabricação. Na Rua 7 de Setembro, as mais antigas eram feitas com conchas calcinadas e trituradas, que eram utilizadas como elemento ligante das argamassas. Outras, um pouco mais recentes, registrou-se a presença de conchas não calcinadas e trituradas, utilizadas como elemento inerte. Então, isso é um ponto bastante importante na interpretação das argamassas antigas, especialmente aquelas em contexto arqueológico, porque normalmente se encontra uma argamassa onde se vê elementos e fragmentos de conchas trituradas, a tendência logo é achar que isso é uma argamassa muito antiga, quando, na verdade, até hoje, ainda se faz argamassa com conchas trituradas. Então, não é este o indicativo que possa fazer a datação de uma argamassa. A concha triturada precisa se entender como ela foi utilizada. Se ela foi utilizada como elemento ligante, ela é possivelmente, com quase toda certeza, uma argamassa bastante antiga. Agora, se ela foi utilizada como elemento inerte, antiplástico, ela pode ser uma argamassa, inclusive, muito recente, né? Então, essa observação é uma observação aqui que cabe uma ressalva. Foi também observado durante o trecho todo da pesquisa arqueológica a presença de camadas de conchas trituradas ou não, espalhadas pelo solo, cuja finalidade era promover a circulação de ar, impedindo a subida de umidade no interior das casas. Isso foi bastante frequente encontrar esse tipo de aeração, digamos assim, né? Especialmente no início da Rua 7 de Setembro, nos trechos mais antigos, aqueles próximos à Praça 15. Então, uma outra utilização de conchas também que não tem exatamente a ver com a datação, tá? Porque isso, se você for ao Espírito Santo, em áreas, Anchieta, onde há áreas de muitos concheiros naturais, as pessoas usam isso até hoje como elemento construtivo, né? Então, é importante essa análise de contexto para que se possa afirmar ou, pelo menos, ter uma opinião com mais embasamento sobre a questão de datação relacionada às conchas.
Bom, nessa etapa, então, coletamos muitas amostras de argamassas, que foi feita observação, análise visual de expedita em todas as estruturas e recolha de uma amostragem para análise laboratorial, né? Então, esse foi um trabalho bastante grande nessa pesquisa. Aqui, nós temos um exemplo de argamassa de cal, onde a gente pode ver as conchas trituradas e onde se pode ver, inclusive, fragmentos de carvão, seja aqui, né? Então, assim como esses elementos, foram recolhidos tantos outros com uma gama enorme de tipologias de argamassa, com técnicas variadas e tecnologias variadas. Então, isso é um universo que deve ser interpretado considerando-se um contexto das edificações. Bem, além das argamassas, outro material muito importante na técnica de construção das casas antigas é a argila, utilizada como elemento constitutivo nas argamassas dos alicerces, na confecção dos pisos das casas, além de desempenhar outras funções, como barrar a umidade no interior das edificações ou de conduzir a água em direção às canaletas superficiais, né? E existem ainda a situação de que onde a argila é utilizada associada à areia e a outros elementos inertes, além da areia, como a estrutura em si, né? Como todas as edificações de terra crua. No trecho da Rua 7 de Setembro, próximo ao Convento do Carmo, foi encontrado um embasamento de uma pequena edícula, onde as fundações eram feitas de taipa, possivelmente de pilão, né? Então, a argila é outro elemento, juntamente com a concha, muito importante nesse tema de análise, de interpretação de estruturas edificadas em contexto arqueológico, porque ela é muito utilizada e com diversas técnicas e diversas tecnologias. Então, é importante, como eu já falei e repito, essa análise sempre embasada em contexto de informações. Bem, o segundo elemento importante de caracterização física in situ são os sistemas construtivos, que se consegue evidenciar, né? e analisar. Então, a evidenciação cuidadosa das estruturas aliadas à análise das argamassas foi importante, inclusive para a determinação de diferentes momentos construtivos nas estruturas expostas e para análise e identificação das edificações, né? Então, nós estamos aqui com um exemplo que não é mais na 7 de setembro, isso já é bastante mais se afastando da Praça 15, isso é lá na Rua Senador Pompeu, hoje lateral à Estrada de Ferro Central do Brasil, onde foi possível a definição, a análise, visibilização de uns sistemas construtivos completamente diferentes daqueles encontrados ao longo da Rua 7 de Setembro ou ao longo da Rua da Constituição, que eram sistemas construtivos já século XX, início do século XX, com outra configuração, outra tipologia.
Bem, voltando então à praça, à Rua 7 de Setembro, como é que era o sistema construtivo aqui, basicamente? Basicamente, os sistemas construtivos nesse trecho da cidade do Rio de Janeiro, eles eram baseados em alvenarias de pedra, paredes e alicerces em alvenaria de pedra. Esses alicerces sempre com respaldos laterais, que eu vou mostrar à frente, e sobre esses respaldos, distribuição de barrotes de madeira. Esses barrotes de madeira, como nós podemos ver aqui, os barrotes de madeira, eles apoiavam e recebiam em cima o tabuado de piso. Então, em muitos trechos, a gente consegue observar ainda partes do barrote, em outros trechos, a gente observa apenas o espaço onde existiam os barrotes. Porque, devido à sua degradação, eles já se danificaram e desintegraram. Mas, basicamente, esse sistema construtivo é um sistema construtivo bastante recorrente, uma tipologia de casas de alvenaria de pedra, só que as alvenarias em si, elas variavam muito. Então, enquanto material construtivo, havia uma grande variação de situações. Já em questão de sistema construtivo, nós tínhamos, nesse trecho da cidade, um sistema construtivo bastante homogêneo, e no trecho, lá na continuidade, depois da Praça da República, que na época era o Campo dos Ciganos, né? Hoje seria a Praça da República, continuando pela Rua Senador Pompeu, nós já temos sistemas construtivos bastante diferenciados, baseados muito em uso de tijolos, pisos não mais de madeira, pisos cerâmicos, a dimensão dos espaços também bastante diferentes, isso eu vou falar um pouco mais à frente. Então, essa análise do sistema construtivo é bastante indicadora de como se usava o espaço urbano, né? O terreno, o território. Bom, vamos seguindo. Então, aqui nós temos exemplo, né, de lajes e de pisos. Aqui nós temos remanescentes de pisos cerâmicos. Aqui nós temos estruturas de fundação. Aqui é o alicerce com os baldrames. E aqui é o arranque de parede. Daqui nesse ponto subir as paredes divisórias, que é exatamente esse trecho aqui, onde nós tínhamos barrote e pisos para um lado e barrote e pisos para o outro lado. Então, significa que isso aqui é uma parede intermediária da edificação. Né? Vamos ver aqui no slide seguinte. Aqui nós temos exatamente aqui essas linhas amarelas demarcando o que seria o arranque da parede, a parede subiria. Isso aqui seria o alicerce, a fundação. E esse trecho aqui são o respaldo de madeira, o respaldo onde se apoiavam os barrotes de madeira. Tá? Então, essa é a configuração que a gente pode observar in situ. E temos que ser capazes de fazer essa interpretação, né? Do que seria o arranque de parede, o que seria o alicerce, e aqui os elementos de madeira que compunham os pisos, ou seja, essa aqui é uma parede interna de uma edificação, porque não é uma parede de fachada, porque você tem barroteamento de madeira para os dois lados. Então, isso significa que eram espaços protegidos, né, da ação do intemperismo. Então, nós temos essa indicação. Aqui, interessante também esse elemento, que são a ligação de água, que se encontrou muitas ligações. E que isso depois pode ser
confirmado através de um mapa do Eduardo Goto, que eu vou falar mais à frente, que mostrava toda a ramificação de água, de fornecimento de água encanada para as edificações. Então, isso foi muito recorrente, se encontrar as ligações antigas de água de cada edificação. Bem, então nós vamos para o terceiro ponto, das análises in situ, né? Já falamos dos materiais construtivos, falamos dos sistemas construtivos e agora vamos falar um pouco das características arquitetônicas e suas transformações. As informações obtidas pela análise das argamassas e das estruturas de embasamento da base dos edifícios são determinantes para a compreensão das características de cada edificação, ou seja, se era uma fundação de um prédio alto ou baixo, se ela foi ou não executada com apuro técnico, se durante a sua vida útil ocorreu a incorporação ao prédio vizinho, que nós encontramos essas situações de se observar, uma casa que possivelmente o proprietário comprou uma casa ao lado e a mudança de fachada ela ocorreu por cima da fachada antiga da segunda edificação incorporada à primeira. Então, se lia perfeitamente nesses alicerces esse movimento de incorporação de uma edificação foi incorporada a outra e todas transformadas numa um único edifício. Então, isso se consegue entender e identificar pela análise e interpretação das características arquitetônicas de acabamentos, de elementos ornamentais, de confecção, de modulação das fachadas. Então, esses elementos são um terceiro viés de análise para nos facilitar a interpretação dessas estruturas em contexto edificado. Por exemplo, como eu mostrei antes, aquelas construções na Rua Senador Pompeu, onde se vê já a utilização de pisos cerâmicos. Aqui nós vemos o barroteamento de madeira, né? Os elementos, os vazios deixados possivelmente pelos barrotes de madeira, onde se vê as tipologias construtivas já muito mais menores, os espaços muito menores, e onde se vê uma separação das áreas molhadas das áreas não molhadas. Então, isso já são edificações que se aproximam do final do século XIX, início do século XX. Então, são edificações que têm as características muito diferenciadas das características daquele primeiro trecho junto à Praça 15. Por exemplo, através de pesquisas, se identificou as tipologias implantadas no início do século XX, no Rio de Janeiro, onde se tem a separação da área, da cozinha, né? O banheiro era sempre separado, a casinha, mas nós temos já a separação de cozinha, área de serviço, do quarto, do corredor, da sala. Então, já se vê uma outra lógica na utilização dos espaços, né? Bastante diferente da análise anterior, que eram espaços maiores, né? E possivelmente com várias funções, utilizado para várias funções dentro do mesmo espaço. Bem, então falando agora em características arquitetônicas e suas transformações, vamos aqui a um exemplo do Convento do Carmo, que em 1857 foi feita a abertura da Rua 7 de Setembro.
E, para isso, o Convento do Carmo teve um trecho do seu edifício frontal, virado para a rua direita, atual Rua 1º de Março, demolido. E com essas escavações empreendidas pelo VLT, nós conseguimos identificar exatamente o trecho demolido. Tá? Então, vamos ver aqui. Nós temos uma fotografia do Augusto Malta, de 1906, mostrando já a área demolida, aberta, a abertura executada para a Rua 7 de Setembro. Aqui, em cima de um desenho de 1825, a gente simulou o trecho da edificação que foi demolido para a abertura da Rua 7 de Setembro. Né? No caso, também foi demolido esse outro elemento aqui, esse elemento aqui também foi demolido para criar o espaço para a Rua 7 de Setembro. Mas nós, no momento, estamos analisando o trecho demolido do Convento do Carmo. Então, em planta, mostrando agora aqui a vocês em projeção no solo, esse é o trecho do Convento do Carmo que foi demolido. Encontramos todo o perímetro da edificação. Isso aqui era a parede externa, que foi demolida, e uma parede interna, que possivelmente fazia divisão dos espaços das salas, e aqui possivelmente um corredor, que é o mesmo que se vê aqui, o corredor, né? Isso aqui, à sua esquerda, é o corredor do Convento do Carmo atualmente. Então, isso aqui é uma planta da situação atual, do que restou do Convento do Carmo. E se a gente observar, na verdade, as paredes, aqui a parede do corredor, ela continuava fora do edifício e chegava aqui até o limite da edificação que foi demolida. Nós temos a parede externa, que é a mesma parede externa, e aqui nós temos a outra parede externa, que é a mesma também. E essa era a parede lateral que fechava o conjunto. Então, nós podemos observar in situ exatamente a existência das fundações e dos remanescentes do trecho demolido do Convento do Carmo, em 1875. Aqui, fazendo em projeção, para se ter uma ideia de como seria esse volume, né? Então, esse é o volume que foi demolido, né? Aqui à esquerda, a gente pode observar o volume demolido, e aqui, olhando por cima, a gente observa a porção de telhado demolida também. E na parte de baixo, a gente consegue aqui observar o perímetro dessa área que eu estou mostrando a vocês. Então, esse aqui é o trecho demolido do Convento do Carmo, para a abertura da Rua 7 de Setembro. Bem, aqui é uma fotografia para dar uma visão geral desse conjunto de estruturas que foram postas à luz nessa pesquisa arqueológica. Bom, como se começou a encontrar essas informações de um conjunto urbano demolido, então foi possível, foi necessário começar a recorrer a uma análise documental e cartográfica, para se ter uma compreensão da situação desses remanescentes em relação a um contexto um pouco maior da cidade.
Essa é a foto que eu estou mostrando para vocês nesse trabalho da Artefato, foi denominado setor 2, né? O setor 1 é o setor lateral ao Convento do Carmo, que é aquele anterior que eu mostrei a vocês, e agora aqui é o setor 2, onde nós estamos vendo o conjunto de estruturas do setor 2 à vista. Então, esse item de análise documental e cartográfica foi bastante importante, eu diria fundamental, para a interpretação dessas estruturas. Entre os documentos cartográficos pesquisados, destaca-se o mapa arquitetural, concluído em 1874, que reproduz o desenho de todas as fachadas das ruas do centro da cidade, a área de maior concentração de atividades econômicas do Rio de Janeiro. O mapa é de autoria do capitão João da Rocha Fragoso, oficial do Corpo de Bombeiro do Ministério da Guerra, nomeado para servir na repartição de obras militares da Corte, em 1867. Sua opção em retratar as fachadas das edificações deve-se provavelmente ao fato de Fragoso ser professor adjunto de desenho na Escola Politécnica, né? Possivelmente ele colocou os alunos para fazer esse levantamento, porque realmente é um levantamento assim exaustivo de todas as fachadas e que é uma riqueza para os pesquisadores hoje em dia poderem obter informações. E para o nosso trabalho foi fundamental, porque vejam, ele foi concluído em 1874 e essa reforma urbana do Pereira Passos foi empreendida no início do século XX, 1900. Então, que o derruba, bota abaixo, começou já no final do século XIX, início do XX. E para a Avenida 7 de Setembro, mais ainda, porque a abertura ali junto ao Convento do Carmo aconteceu em 1875. Ou seja, recém-concluído esse mapeamento, esse levantamento, houve as demolições ali na área. Então, ele é fundamental e importantíssimo para nosso trabalho, né? Ele auxiliou muito a interpretação. Aqui é um panorama desse trabalho, desse mapa arquitetural. Vejam o trabalho de se desenhar as fachadas da cidade inteira. É um trabalho hercúleo, né? Então, realmente é uma pérola esse mapa, é um trabalho assim muito importante para quem estuda o centro do Rio. No caso, setor 2, aquele que eu mostrei em fotografias, é esse setorzinho aqui. Tá? Nós temos aqui o Convento do Carmo, aqui, setor 1, e em seguida o setor 2. Então, esse aqui, para vocês verem, é o setor 2, aquele que nós vimos, a fotografia dos alicerces, e aqui nós temos a fachada, as fachadinhas do setor 2, né? Que são informações que se complementam. Nós temos a fachada e nós temos os remanescentes materiais. Então, em termos de tamanho de lote, nós já temos aqui uma unidade. Vamos prestar atenção nessa casa aqui, ó. Essa casa de número 10, tá? É uma casa que foi utilizada como exemplificação mais à frente, né? Então, nós temos aqui uma unidade de referência de tamanho de fachada. Como nós tínhamos in situ o remanescente da fachada, nós conseguimos saber quantos metros tinha essa fachada. Isso foi outra informação fundamental, porque daí nós conseguimos criar uma escala para esse mapa. Então, se passou a saber quanto tinha de altura e de largura cada edificação.
Tá? Então, vamos guardar essa informação, porque a seguir nós vamos usá-la. Bem, nesse período, foi realizado o projeto para dotar as cidades, dotar a cidade de vias com maior largura, 60 a 70 palmos, que interligassem a Rua Direita, atual 1º de Março, à Praça da Constituição, atual Praça da República. Observando a planta de melhoramento da cidade do Rio de Janeiro, de 1903, a rua eleita para o alargamento tinha sido, na verdade, a Rua da Assembleia. No entanto, as informações colhidas durante a pesquisa arqueológica de campo e a pesquisa documental revelaram que o alargamento realizado foi na Rua 7 de Setembro, sendo o trecho localizado entre a Avenida Central e a Rua 1º de Março, inaugurado em 1906, durante a gestão Pereira Passos. Tá? Então, na verdade, esse alargamento, essas demolições seriam na Rua da Assembleia, mas, na verdade, aconteceram na Rua 7 de Setembro. Essa aqui é a planta de melhoramento da cidade. O nosso setor 2 está aqui é o nosso Convento do Carmo, então estamos falando dessa região aqui, desse percurso. Quando, na verdade, o previsto alargamento teria sido aqui na Rua da Assembleia, que não ocorreu. Bom, de posse das informações gráficas das fachadas das edificações existentes antes da demolição, exibidas no mapa arquitetural, faltava à equipe a informação do tamanho dos lotes, né? Então, a dimensão dos lotes, como eu já falei para vocês, nos foi fornecido pela planta elaborada entre 1866 e 1871 com a finalidade de possibilitar a implantação da rede de distribuição de água e esgoto no centro do Rio. Esse plano foi dirigido pelo engenheiro inglês Edward Goto, provavelmente para a companhia City Improvements, na mesma época em que foi elaborado o mapa arquitetural. Então, como eu falei, lembra que a gente via muitas ligações de água? Esse mapa aqui também é um mapa. Aqui nós temos o setor 2, tá? Convento do Carmo, Praça 15. Então, só para exemplificar para vocês, aqui nós temos o setor 2. Cada uma daquelas casinhas do mapa arquitetural, aqui nós temos o tamanho dos lotes. Porque lembra que eu disse que nós tínhamos a informação da fachada, a largura de fachada, a altura da edificação, mas nós não tínhamos informação do tamanho do lote de cada edificação. Então, com este mapa, que deveria ser muito preciso, porque a partir daí eles podiam cobrar água e esgoto, né? Então, acredita-se que esse mapa seria muito preciso com relação ao tamanho dos lotes. Então, com isso, a gente já passa a ter a informação também de profundidade desses lotes. Né? Aqui, aquela casinha que eu falei para a gente prestar atenção, é essa aqui, número 10, do setor 2. Tá? Então, com isso, a gente já poderia ter uma noção de como eram essas edificações, que tamanho tinha, quais eram as suas características construtivas. Mas um terceiro mapa foi muito importante para esse trabalho, que era o mapa mercantil do Rio de Janeiro. E sendo que se teve uma sorte enorme, porque todos esses documentos foram produzidos no mesmo tempo histórico, né? Década de 1870 a 1880. Então, essas informações todas são contemporâneas,
então se complementam perfeitamente. Esse mapa mercantil, ela indicava as principais casas de negócios e serviços e comércio da região. Então, essas informações foram muito úteis no caso da descrição do uso das edificações, se era residência, comércio, serviço, para se poder analisar as características construtivas do sistema construtivo do edifício e as características arquitetônicas também. Então, essas informações todas juntas nos produziram um excepcional leque de parâmetros para análise. Aqui nós temos o mapa mercantil, aqui nós estamos falando do nosso setor 2, aqui nós estamos falando do nosso convento do Carmo, tá? E então, mais um leque de informações para agregar às nossas já tantas informações para embasar a interpretação. Aqui é um detalhe desse mapa mercantil, que nós estamos ainda no setor 2. Olha que nossa casinha 10 não está identificada a função. Aqui nós temos caldeira, uma loja de caldeira, aqui uma loja de máquinas de costura. Enfim, então tem muitas informações sobre cada tipo de utilização do edifício enquanto comércio, serviço. Bem, já que tínhamos todas essas informações, obviamente a gente pôde fazer a sobreposição desses mapas. E então, a partir dos estudos e análises de campo, foram criadas mapas de cada setor com as conclusões obtidas no campo, a respeito da intervenção urbana ocorrida em cada um dos trechos onde aconteceram as escavações. Considerando as especificidades de cada documento, foi feita a sobreposição dos dois mapas, o arquitetural do engenheiro Fragoso, com desenho das fachadas, e com o mapa do engenheiro Goto, com desenho e tamanho dos lotes, para a compreensão das dimensões das estruturas evidenciadas. Em seguida, nós vamos fazer essa sobreposição utilizando como exemplificação para vocês, na verdade eu vou utilizar, que é o que eu tinha assim à mão, essa sobreposição no setor 4, um pouco mais à frente, já próximo à antiga Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Então, foi nesse trecho, vocês vão ver uma mancha cinza na lateral esquerda, que representa a área de edificações totalmente demolidas para a construção da nova Avenida Central, conforme informação da planta de melhoramentos do Pereira Passos. Vamos à próxima. Então, aqui nós temos uma sobreposição do setor 4, já próximo à atual rua Avenida Rio Branco. Esse trecho tarjado de cinza é o trecho onde foram feita a demolição total das edificações para a abertura dessa nova via. E aqui nós temos, então, vocês podem observar a planta do engenheiro Goto, por baixo, são os lotes, e por cima, aliás, e por baixo nós vemos a planta do engenheiro Fragoso, onde apresenta as fachadas relativas a cada lote. E as duas são elas se sobrepõem muito perfeitamente. Então, inclusive porque elas foram feitas numa mesma época, provavelmente simultaneamente, acredito, quase simultaneamente. Então, aqui nós temos
planta do Goto colocada em cima da planta arquitetural das fachadas do engenheiro Fragoso. Aqui, só a título de curiosidade, que foi feito pela nossa equipe como para possibilitar a análise, aqui do setor 5, né, 5 e 6, essas linhas em verde, a sobreposição da planta atual da cidade. Então, foi feito isso só para que a gente pudesse se orientar em relação ao que foi encontrado, os remanescentes, né? E as informações do século XIX. Então, para ver, na verdade, as informações e os mapas se assemelhavam muito. Né? Então, podemos ver onde houve abertura de via, alargamento de via, os vários edifícios lançados em função dos edifícios atuais. Né? Então, foi um trabalho bastante gratificante esse de fazer toda essa interpretação das cartografias e sempre trazendo para o sítio, para análise dos elementos materiais, da cultura material encontrada em loco. Bem, então, voltamos agora para o nosso setor 2, aquela casa 10 que eu falei para vocês. Porque a partir, né, de todas as informações que nós tínhamos, como eu já falei, nós conseguimos fazer a escala de referência, saber quanto media essa casa, por exemplo, essa casa 10, a gente sabe quanto media porque nós temos a informação aqui a seguir. Esse aqui é o remanescente da casa 10. Então, nós temos essa largura medida. Portanto, a gente consegue saber quanto é essa unidade aqui, né? Digamos que seja, deixa eu ver se está aqui fácil, não está. Mas, enfim, digamos que seja 6 metros à frente. Então, o módulo dessa casa é 6 metros, se aqui é 6 metros, a gente acredita que lá para cima ela tem 15 metros, 18 metros. Então, se consegue ter toda a relação de tamanho de lote e altura dos edifícios. E isso foi interessante porque exatamente essa casa 10, ela possuía deixa eu apagar aqui só um instante para mostrar para vocês. Possuía aqui um alicerce extremamente largo, 1,30 m de largura. Então, significa que esse é um alicerce robusto, que é capaz de suportar a carga de uma edificação bastante alta. Né? Então, essas informações, elas são importantes para a análise do sistema construtivo do edifício, as suas características arquitetônicas. Então, essas informações se amarram. Né? Então, com isso, a gente começou a pensar, a equipe toda, em uma reconstrução virtual do espaço urbano, porque nós tínhamos agora, através dos mapas antigos e com agora as dimensões, as escalas de referência, na verdade, nós conseguimos a informação, digamos, 3D daqueles remanescentes construídos. E isso era uma informação muito importante até para poder tornar legível para o público do que eram aquelas monte de pedras de argamassas no chão, porque nem todos têm a capacidade de entender, né? Porque cada um de uma área diferente. Então, se pensou em criar reconstruir o espaço urbano virtualmente para utilizar depois nas atividades de educação patrimonial.
né? Então começou a empreender esse trabalho. Então vamos lá. Encerradas as análises de campo e compreendido o traçado da cidade no final do século XIX, buscou-se uma maneira de tornar mais claro o espaço construído da cidade em 1874. Iniciaram-se os estudos para a reconstrução virtual do casario, cujas fachadas foram desenhadas no mapa arquitetural, compatibilizando-as com as imagens de suas fundações evidenciadas nas escavações. A base para a realização desse trabalho foram as fotografias das escavações que permitiram a delimitação das bases de cada edificação. Na verdade, o que delimitou as edificações foi a pesquisa de campo. E com as fotografias a gente conseguiu setorizar e separar cada edificação. A reconstrução virtual contou com o apoio das informações de dimensões dos lotes constantes no plano cartográfico da cidade do Rio de Janeiro de Eduardo Goto, além do mapa arquitetural do engenheiro Fragoso, que possibilitou a recomposição das fachadas, as alturas e os telhados das edificações. O início do trabalho de reconstrução virtual consistiu na conferência do cruzamento de informações fornecidas pelas duas fontes cartográficas, sobrepondo na mesma escala os dois mapas, cruzando os dados com a planta cadastral atual da cidade. Dessa forma, foi possível aproximar as fachadas desenhadas por Fragoso a uma escala compatível com as demais informações cartográficas, obtendo o tamanho real das casas. Após a associação dessas informações, das fachadas e telhados com o tamanho dos lotes, se iniciou a reconstrução digital, a construção digital dos volumes em software de criação de maquete eletrônica. A colocação dos mapas em mesma escala possibilitou a obtenção da altura de cada casa, sendo atestada, só um instante, por comparação com a mesma testada do lote representado no mapa. A altura foi obtida por proporção ao tamanho das testadas, Tendo o tamanho da testada, tendo a informação in situ, a gente tira uma medida e com isso cria a escala, como eu já falei, já coloquei isso aqui para vocês. E aqui está, deixa eu também sair daqui. Então, aqui está uma reconstrução virtual daquele nosso setor 2, da Rua 7 de Setembro. Aqui é a nossa casa 10, as casinhas baixas, essa casario baixo. Então, aqui, pelo mapa do engenheiro Fragoso, a gente conseguiu saber a tipologia dos telhados, aqui na esquina, como se configurava as águas de telhados, e já com as alturas corretas e tamanho de fachada também correto, a partir dos dados extraídos in situ. Então, esse é um conjunto reconstruído virtualmente. E a ideia exatamente era colocar essa reconstrução virtual em cima das fotos, das fotografias da pesquisa. Assim, você conseguiria explicar às pessoas o que era a que edificação pertencia àqueles remanescentes revelados pela pesquisa arqueológica. Então, nós tínhamos aqui o edifício, colocado agora aqui transparente, para que se pudesse ver embaixo a fotografia, e teríamos também aqui, anteriormente, aquela imagem da fachada. Aqui esse mesmo setor, número 2,
já feita a reconstrução dos dois lados da rua, né? E toda essa confecção de espaços, tamanho de edificações, conformação foi feita toda em função do mapa do engenheiro Goto. Da mesma maneira, se transforma em informação transparente para que se pudesse sobrepor essa informação aos lotes pesquisados. E aqui é para se ter uma noção de como isso foi sendo executado ao longo de todo o percurso. Que isso aí facilitou e possibilitou a análise de como foi mudando ao longo do tempo e ao longo da ocupação do território, do solo da cidade do Rio de Janeiro, como foi evoluindo e modificando a ocupação do solo, o uso do solo. Né? Tamanhos de edificações que foram diminuindo, estreitando, subindo. Então, essa informação nos possibilita muitas interpretações de vários ângulos, vários pontos de vista. Aqui, ao longo de toda a Rua da 7 de Setembro, Rua da Constituição, e aí aqui a Praça da República, depois mais acima tem a Rua Senador Pompeu, mas aqui nós estamos falando de Rua de Constituição e Rua 7 de Setembro. Bem, então, como é que funcionou isso? A gente tinha no mapa do Goto um quarteirão aqui com seus lotes, se fez a reconstrução com as informações do mapa do Fragoso, e aí aqui se constrói esse elemento, né, virtual para ilustrar o que significa aquelas informações identificadas in situ. Aqui nós temos a nossa casa 10, sempre aqui, o elemento de análise. Aqui visto esse conjunto virtual locado em cima do mapa do Goto, né? Que foi a base de implantação do tamanho dos sólidos também. Aqui visto de outro ângulo, sempre o mesmo conjunto. E essa informação é muito interessante quando associada às fotografias da pesquisa, porque ilustra perfeitamente o que está ali sendo exposto em termos de cultura material e ao que corresponde essas edificações no século XIX. Aqui nós temos uma outra vista desse mesmo quarteirão, setor 2, em cima já agora do mapa do engenheiro Fragoso, mapa arquitetural. Então, depois que você faz essas maquetes eletrônicas, é interessante porque você pode observar isso de vários ângulos. Então, aqui nós temos o último slide da apresentação, onde se mostra que o Convento do Carmo, com a Rua de 7 de Setembro aberta, e o famoso passadiço que existiu também situado, locado ali naquele trecho. Então, esse foi o trabalho de interpretação dessas estruturas em contexto arqueológico e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.